Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Atos capítulo 20, versículo 24. Cumpra o ministério pastoral. E então, enquanto eu estou ministrando ao pastor, você vai olhar para a sua vida e entender que você deve cumprir o seu ministério, aquilo para o qual você foi chamado, porque Ele mesmo é quem distribui no corpo, a igreja, de acordo com os seus intentos e os seus propósitos, para a edificação da sua igreja, para a pregação do Evangelho, para que o nome de Jesus seja conhecido em toda a terra. Então, nós somos chamados, cada um de nós, para cumprirmos o nosso ministério. Então, a palavra dirigida ao novo pastor, mas aplicada também ao nosso coração como igreja. Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Esse livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico amado. Ele escreveu o Evangelho, falando da vida de Jesus, contou toda a história de Jesus, fez um apurado levantamento. Ele não andou com Jesus, ele andou com os apóstolos. E aí, então, depois de escrever o Evangelho, em volta do ano 70 depois de Cristo, ele escreveu o Atos dos Apóstolos, então, onde ele vai narrar a história da igreja do Senhor Jesus. Ele introduz a pessoa de Jesus, continuando a explanar a sua grande comissão, e Jesus vai para o céu e a igreja continua cumprindo o seu chamado. Alguém chamado Teófilo, alguns acham que era apenas um termo, algumas pessoas creem que seja uma pessoa, um amigo. O fato é que era uma pessoa muito importante, porque ele chama de excelentíssimo Teófilo, como ele se dirigia a reis, excelentíssimo. E aí o Espírito Santo o levou a escrever o Evangelho a respeito de Jesus, no Evangelho de Lucas, e a história da igreja em Atos dos Apóstolos. E na sua zelosa pesquisa, porque não podemos nos esquecer, um homem muito inteligente, mente de médico, não é? Preso aos detalhes, prestando atenção em todas as coisas que lhe chegava o conhecimento. No entanto, não estava fora da ação do Espírito Santo. O conhecimento humano de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, tudo aquilo que ele conhecia lá, resquícios do Velho Testamento, agora somado ao levantamento que ele faz, leva não somente aquele momento a Teófilo, mas por toda a cristandade a história da igreja. E é interessante que ele coloca Saulo no cenário da igreja num momento muito tenso. Antes, Paulo aí é citado como Saulo. Saulo era a tradução grega do nome hebraico Saul. Paulo é a tradução romana. Então, Saulo é Paulo. Não teve que ele mudou de Saulo para Paulo. Foi uma estratégia, né, missionária que, quem sabe, o apóstolo Paulo tenha usado. Mas o fato é que ele é introduzido num momento muito tenso, sabe? A igreja está começando, dando os seus passos, e aí, então, os discípulos tinham ouvido Jesus ressuscitado, dar a grande comissão, tinha visto esse Jesus subir aos céus, e os apóstolos, então, lá, a partir de Atos, capítulo 2, iniciaram a sua jornada. Não mais homens medrosos, sabe, tímidos, duvidosos, mas agora poderosos instrumentos nas mãos de Deus, homens que falavam com coragem, com audácia a respeito de Cristo Jesus, convertendo no início, né, somente entre os judeus. Depois essa pregação vai para os gentios, mas aqui é o contexto em que os judeus estão incomodados, porque muitos e muitos estavam sendo convertidos e confessando Jesus Cristo como Salvador. Então, na perseguição que começou, o primeiro mártir foi Estevão. O primeiro mártir do Evangelho foi Estevão. E aí, então, Lucas coloca pela primeira vez Saulo nesse cenário. Veja aí Atos capítulo 7, versículo 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Presta atenção, perseguidor. Alguém que estava ali no momento ocupando uma posição de autoridade. E segundo o costume, aqueles que executaram
Estevão não estavam assassinando, estavam executando em nome da lei, e eles deixaram aos pés de Saulo as peças de roupa como testemunha, para dizer, não foi um assassinato, foi um cumprimento da lei, e nós somos os executores, estão aqui aos pés de uma autoridade que está no nosso meio, que era Saulo de Tarso. Então, no capítulo 8, há o registro de como Saulo se destacou na perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. Veja Atos, capítulo 8, versículos 1 a 3. E Saulo consentia na sua morte, com referência a Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Saulo era um judeu da gema, era um judeu da diáspora. A igreja, Israel foi esparramado por todo mundo, e nessa região aqui, ali em Tarso, nas regiões da Turquia, nasceu Saulo, numa família judaica, e por causa da sua formação radicalmente dentro das leis do judaísmo, ele não podia aceitar que os judeus estivessem promovendo um nome de alguém que estava sendo identificado como filho de Deus. Ele mesmo fala de si, se descreve como esse judeu da gema, em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Por isso, Saulo odiava quem falasse de Jesus como Salvador. Ele odiava todos aqueles que se identificavam como os do caminho, que eram conhecidos aqueles que seguiam a fé em Cristo Jesus. E ele externava uma personalidade violenta com relação a isso. Veja bem, ele zelava pela sua religião. Ele era um legalista preso à lei, aquilo que ele havia aprendido. Então, seu coração se movimentava e ele era motivado a exterminar qualquer coisa que se levantasse e quisesse se impor diante do nome de Jeová. Em Atos, no capítulo 9, versículos 1 e 2, nós temos esse registro feito por Lucas. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Saulo, o judeu com cidadania romana, tinha muita autoridade nas mãos. Saulo, o herói do judaísmo que ameaçava acabar, exterminar com o cristianismo ainda na sua nascente. Saulo, o intelectual e zeloso religioso que persuadia com palavras de ódio, foi encontrado, no entanto, por Cristo Jesus, quando seguia dentro do seu plano para executar seguidores do nosso Mestre. Ele foi alcançado pelo Senhor Jesus. E você tem esse registro em Atos capítulo 9, versículo 3 a 6. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. A partir daí, a agenda de Paulo mudou. Ele tinha uma agenda motivada pela religiosidade, pelo legalismo. Ele tinha uma agenda motivada pelo ódio de exterminar algo que ele não compreendia. Mas Deus tinha uma outra agenda. Deus tinha o plano de transformá-lo pelo poder do Evangelho, aquele que impactou e que ele vai confessar aos romanos que é o poder de Deus para a conversão de gregos e não gregos. Tornou-se um pregador da salvação aos gentios. Os judeus estavam fazendo trabalho somente entre os judeus, falando de Jesus entre os judeus. Deus então levanta Saulo e ele então passa a servir ao Senhor Jesus, falando deste evangelho para aqueles que não eram judeus. Em Atos capítulo 9, versículos 15 a 16,
nós temos o registro desta visão que Deus tinha dado ao assustado Ananias, quando o mandou para encontrar-se com Saulo, que ainda estava cego por causa da visão. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, um instrumento nas mãos de Deus, alguém zeloso no caminho errado de religião, torna-se ainda mais apegado agora, porque está no caminho certo e está servindo ao Senhor. Em Atos, no capítulo 13, versículo 9, nós temos a explicação da questão de Saulo. Simplesmente é passado ali informação. Ele é chamado Saulo, aí agora começa a ser chamado na Bíblia como Paulo, como uma estratégia para testemunhar junto aos gentios, mas um homem cheio do Espírito Santo, que viveu intensamente a sua lealdade a Cristo Jesus e um profundo amor pelos pecadores como alvos a serem alcançados para a salvação. Paulo deixou tudo para seguir Jesus. Alguns deixam a vida de pecados, assim nominalmente registrados como pecados. Outros são chamados a abandonarem a sua vida de religião falsa, de apego, de pontos de vista. Paulo tinha uma bagagem muito grande a respeito do preparo dentro da sua fé judaica. Era alguém que dominava, um doutor na lei, conhecia tudo do Antigo Testamento. No entanto, ao encontrar-se com Cristo Jesus, quebrantado por ele, entendeu que não é o homem, não é o ser humano, mas é Deus quem conduz a história. Então, em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, ele dá esse testemunho a respeito de si, dizendo: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O Espírito Santo levantou Paulo. Ele escreveu 13 cartas e alguns ainda continuam estudando, achando que ele escreveu também Hebreus. Há dúvidas a respeito disso. Paulo fundou igrejas, evangelizou e discipulou homens fiéis e idôneos que seguiram em frente, fazendo a mesma coisa, e assim é que a igreja ia sendo edificada e ia crescendo. As suas viagens missionárias cobriram grandes regiões pela Síria, Chipre, Ásia Menor, Antioquia, Galácia, Macedônia, Corinto, Jerusalém, Éfeso, Roma e até a parte mais oriental da Europa. O apóstolo Paulo enfrentou os domínios de Augusto, Tibério, Gaio Calígula, Cláudio e Nero. Foi perseguido por judeus e gentios. Teve a sua autoridade apostólica contestada dentro da própria igreja por aqueles que se levantavam e tinham alguns inveja do seu ministério e outros mesmo sendo usados pelo inimigo para desequilibrar, quem sabe tirá-lo do alvo. E ele passou por tentações e lutas nesse sentido. Mas ele escreve a respeito das marcas que tinha na sua história por causa do amor pelo Evangelho. Nós podemos ver isso registrado em 2 Coríntios 11, 23 a 27. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões. Em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e em nudez. Marcas de aquele que ama o Evangelho. Antes perseguia, agora é perseguido. O apóstolo Paulo traz no seu coração um amor inquestionável, uma fidelidade de obediência ao Senhor Deus que o chamou, mas jamais ele permitiu que o exaltassem, que o adorassem ou venerassem. Ele preferiu a perseguição do que ser reconhecido como um dos deuses. Paulo sempre apontou com o seu ministério
a Cristo Jesus. Queridos irmãos, temos orado uns pelos outros, e querido irmão Rodrigues, que assume o pastorado, as tentações são grandes. E vivemos um tempo hoje em que o evangelho tem sido confundido, tem sido mercantilizado, o evangelho tem sido distorcido. Há Bíblias que estão sendo produzidas agora, tirando textos que falam declaradamente contra pecados. Meu irmão, nós estamos orando uns pelos outros. O apóstolo Paulo não permitiu jamais que o seu foco fosse perdido. Ele escreveu em Gálatas capítulo 2, versículos 19 a 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, homem, servindo ao Senhor, cumprindo o seu ministério, mas não escondeu o fato de que, orando muitas vezes, curando pessoas, libertando pessoas do poder, da opressão do diabo, teve uma de suas orações não respondidas, uma grande luta, e que nós não sabemos o que é, mas que a Bíblia chama de espinho na carne, e aí, então ele não teve nenhum constrangimento em narrar que suas orações não foram respondidas como ele queria, mas porém que a graça de Jesus como algo maior o alcançou, e que por isso ele se regozijava nos momentos do sofrimento. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que me não exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Cumprindo o seu ministério, gastando a sua vida pelo caminho que Deus traçou diante de si, e nem sempre com o vento soprando a favor. Em Atos, no capítulo 28, versículos 30 a 31, Lucas encerra, então, a seu registro a respeito do apóstolo Paulo, dizendo que ele estava na prisão domiciliar em Roma durante 2 anos. Mas a história e as tradições cercando a história registram que ele foi decapitado por ordem de Nero, o louco. Nero incendiou Roma para um capricho pessoal, mas o incêndio teve grandes proporções, e aí então ele usou de um artifício para dizer que foram os cristãos. A perseguição foi violenta, e a tradição diz que um dos alvos foi Paulo, que teve a sua cabeça decapitada, mas ele sabia para o que ele andava, para qual direção. Ouvi uma vez um pregador dizendo que quando o apóstolo Paulo entrava na cidade para pregar, ele ia antes ver como é que era a cadeia, onde era a cadeia, porque ele já sabia que talvez ele fosse passar por ali. Um grande preço pago pelo Evangelho, não um sacrifício para a salvação. Ele fez isso por causa da sua salvação em Cristo Jesus, porque ele é salvo em Cristo Jesus. Ele escreve a Timóteo pouco antes, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Paulo sabia o que ia acontecer, e Paulo sabia para onde ia. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Saulo, o judeu perseguidor. Paulo, o cristão perseguido. Um servo que amou a Deus sobre todas as coisas, e um pastor que fundou, organizou, cuidou das igrejas e que orava por essas igrejas, conforme registrou em 2 Coríntios 11, 28. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. A nossa teologia reformada, a nossa própria cultura oriental, foi tremendamente influenciada pelos estudos, pelos escritos,
que o Espírito Santo inspirou e que trouxe a nós através do Espírito Santo. Ele soprou sobre toda a igreja, atravessa séculos, e a palavra está aí viva. Escreveu a maioria que temos aí no Novo Testamento. Então, Rodrigues, esta palavra em Atos 20, 24, é uma palavra de autoridade para a sua vida, do pastor Paulo, ex-Saulo de Tarso. Esta palavra que temos em Atos 20, 24, é uma palavra para ser aplicada nas nossas vidas. Cumpra o ministério pastoral, Rodrigues. Mas cumpra, crente, o ministério para o qual Deus o chamou. Em primeiro lugar, em nada considere a sua vida preciosa a você mesmo. Ela é de Cristo Jesus. Você vai ser esmerilhado nesse caminho. Muitas vezes vai pensar que é o fim, mas cumpra esta carreira, esse ministério, porque foi Ele quem chamou. Em segundo lugar, complete a sua carreira e o ministério que o Senhor Jesus deu a você. Não foi você quem escolheu. Ele o escolheu, desde toda a eternidade. Essa é a motivação para cumprir o ministério. Não fomos nós que escolhemos o Senhor Jesus, Ele nos chamou. E o Espírito Santo, então, revela aquilo que nós dispomos para servir, edificando a igreja e alcançando outras vidas através do Evangelho da salvação. Em terceiro lugar, testemunho com fidelidade o Evangelho da graça de Deus. Há muitas distorções, há muita tentação de colocar a igreja no topo, fazer as coisas que dão certo e não as coisas que são certas. Ore e combata essa tentação. Amada igreja, esta também é a luta da igreja, de saber que a palavra nos traz a revelação do Evangelho da graça de Deus. É isto que nós somos chamados para cumprir, de acordo com o ministério que o Senhor nos deu, testemunhando com fidelidade, não nos deixando enganar pelas propostas do mundo que está querendo desvirtuar o caminho da igreja. Agora, uma palavra direta à igreja, uma palavra protocolar. Amada igreja presbiteriana de Fortaleza, com base nos textos bíblicos que falam dos guias espirituais, dos pastores, exorta aos irmãos que outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo os irmãos recebido a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, acolheram não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vocês, os que creem. Lembrem-se, sempre que formosos são em todo lugar os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz ao povo salvo, o teu Deus reina. Obedeçam aos seus pastores, e dentre eles o pastor Rodrigues, e sejam submissos para com eles, pois velam por suas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveitaria nada para vocês. Sustentem os braços do pastor, para que não desfaleça. Orem por ele, para que seja uma bênção sobre vocês, sobre os seus filhos e sobre os que convivem em seu meio. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.